Olá, vamos para a nossa segunda aula de Economia Brasileira e Internacional do curso técnico de Administração à Distância. Bom, na aula passada nós falamos sobre um pouco da economia mundial, desde o final do Acordo de Bretton Woods até a chamada globalização financeira, né? Hoje nós entraremos no assunto Brasil. Para isso a gente poderia falar de Brasil desde da descoberta, ou seja, descoberta entre aspas, né, porque aqui já viviam os índios, 1500. A gente já vai até falar um pouquinho sobre esse período, mas focaremos mais a partir de 1930. Então, o título dessa aula chama-se Economia Agroexportadora. Por que agro? Porque trata de uma economia brasileira agrícola e exportadora, porque ela visa a exportação, ou seja, a venda dos produtos para fora. Especialmente na época da própria colônia, metrópole, né, matéria-prima para a metrópole, e depois com a independência, ou seja, as exportações. Então, na verdade, esse termo agroexportação, ele vai surgir porque desde que Portugal chegou no Brasil, o Brasil sempre serviu para mandar produtos, matéria-prima para fora. Nesses ciclos nós vamos ter o início até o chamado pau-brasil, mas em especial o ciclo do açúcar no Nordeste, depois a descoberta de ouro nas Minas Gerais e também, principalmente, o café, né? Por bom tempo, o café se tornou o ouro negro brasileiro, especialmente durante o período da chamada Velha República, da República Velha, que vai ser o momento de auge e ruptura desse modelo agroexportador. Bom, qual era o problema da questão da economia voltada para um único produto primário e de exportação, no caso o café? Que isso trazia uma enorme vulnerabilidade à economia brasileira. Por que uma vulnerabilidade? Porque a partir do momento que um país, uma economia, ela tem a sua dependência focada num produto apenas, o que acontece? Se esse produto vai bem, a economia vai bem. Se o seu produto vai mal, a economia vai mal. E nesse período a gente vai passar por várias crises internacionais, especialmente, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a própria Segunda Grande Guerra Mundial. Tudo isso vai afetar as exportações brasileiras, especialmente o café. Outro problema também é a exportação ser a variável quase que exclusiva da determinação da renda nacional e não o mercado interno. Então a economia brasileira ela trazia uma maior vulnerabilidade porque ela também ficava vulnerável a apenas um único produto, que era o café, e as exportações para outros países. Bom, isso uma economista chamada Maria da Conceição Tavares apelidou de modelo de desenvolvimento voltado para fora, ou seja, é um modelo que quem puxa o desenvolvimento da economia não é o mercado interno por meio do consumo, do investimento, mas sim as exportações. Por isso que é voltado fora. E nesse período, o mundo estava dividido basicamente em dois tipos de países. Os países periféricos, geralmente agroexportadores, e os países centrais. Os países agroexportadores tinham como variável-chave da determinação da sua renda a exportação. Geralmente a base de exportação era uma base bastante estreita, centrada em um ou dois produtos primários, né? E a importação era uma base, basicamente a importação servia para suprir as outras necessidades, né? Especialmente de bens manufaturados, enfim, que eram servidos por meio da importação. Então havia uma grande diferença entre as necessidades do mercado interno, que era abastecida por importações, e o que se produzia, que era destinado para exportação. Já os países centrais, geralmente países mais desenvolvidos, industriais, que são aqueles que primeiro vão ter a sua revolução industrial, especialmente no caso a Inglaterra, a França, até próprios Estados Unidos depois. A exportação é uma variável importante, mas ela não é a única que determina. A variável mercado interno, por meio do consumo, do investimento, ela tem grande importância
nesses países. A pauta de exportação não é tão diferente da pauta de consumo, ou seja, o que se produz internamente, se consome internamente, e o que se sobra se exporta, ao contrário das economias agroexportadoras. As importações atendem parte do consumo, a outra parte do consumo é atendida pela produção nacional, pela produção local, e há uma proximidade da base de produtiva e da base de consumo da economia. Aqui, para vocês olharem esse gráfico, ele mostra a pauta de exportação da economia brasileira em 1900. E vocês percebam que ela era centrada basicamente em produtos primários, quase todos ali são produtos primários, e uma primazia em qual produto? O café. O café até a década de 40, 50, vai ser o principal produto de exportação brasileira. Já a pauta de importações do Brasil, entre 1902 e 1903, ela é marcada basicamente por quê? Por produtos manufaturados, produtos industriais, que estão, grande parte dentro desses outros são produtos manufaturados, mas também tem outros, como próprias máquinas e ferramentas, manufaturas de algodão, manufatura de ferro e aço, enfim. Então é isso que caracterizava. A economia brasileira era uma economia voltada para as exportações, e com poucos produtos e geralmente esses produtos primários. No caso do Brasil, basicamente o café. Isso fazia com que a economia ficasse muito dependente. Esse gráfico mostra essa questão da volatilidade, do preço do café nos Estados Unidos, por saca, de 851 a 908. Nota que até antes mesmo da crise de 29, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra Mundial, o preço do café oscilava, devido também à expansão da produção mundial de café. Então, essas oscilações elas deviam basicamente por alguns motivos. Primeiro, as condições da demanda no mercado mundial, ou seja, os ciclos da própria economia mundial, as condições de oferta, por exemplo, quebra de safra, geadas, pragas que fazia com que a produção de café diminuísse, e também a defasagem entre o plantio do café e a colheita do café, que fazia que houvesse uma volatilidade do preço no mercado internacional. Bom, isso também começa cada vez mais a ser percebido que havia uma deteriorização dos termos de troca. O que é essa deteriorização dos termos de troca? Ou seja, os produtos primários agrícolas em relação aos produtos industriais começavam a ficar cada vez mais desfavoráveis para o Brasil, porque o Brasil exportava produtos primários e importava produtos industriais. É como se, por exemplo, 100 caixas de alface valessem 100 máquinas, e com o passar do tempo, cada vez tu teria que produzir mais sacas de café para comprar mesma quantidade de máquinas. Isso faz com que há uma deteriorização dos termos de troca em relação dos produtos primários para os produtos industriais. Nem sempre aconteceu isso, teve outros períodos que o fator foi inverso, mas nesse período em especial, há os produtos agroprimários, eles vão ser prejudicados porque os seus preços eles vão ficar cada vez mais baratos em relação à troca dos produtos. Bom, o que explica essa deteriorização dos termos de troca? Primeiro, a elasticidade de renda de produtos primários, que é menor que 1, e a elasticidade de renda da demanda de produtos manufaturados é maior do que 1. O que significa elasticidade de renda? Vocês viram na disciplina passada, de Fundamentos de Economia. Acontece que a renda aumenta, e aí, quando esses países têm uma renda que ela aumenta, esse aumento da renda ele é direcionado mais para consumo de produtos manufaturados do que produtos primários. Então, o aumento da renda prejudica as exportações de produtos primários, mas favorece a dos produtos industriais. Também, pela característica do mercado oligopólico, de oligopólio desses produtos manufaturados, que geralmente eram produtos que tinham uma concentração em poucas empresas e, por consequência, tinha uma dominação maior, uma influência maior no preço. Embora isso seja controverso, porque, como eu comentei anteriormente, havia períodos que foi o... Bom, esse gráfico ele é bem interessante porque ele mostra que
há uma deteriorização dos termos de troca, né, nesse período. Né? Há uma tendência de queda desses termos de troca. Especialmente ali que a gente vai ver a ruptura do modelo agroexportador, que vai ser de 1890 a 1940, 50, que vai ser o declínio, né, das exportações de café. Bom, qual era a importância que tinha o café na economia brasileira? Bom, ele tinha efeitos cíclicos dentro da economia brasileira que funcionavam da seguinte forma. Nas fases de ascensão do preço internacional do café, havia impactos positivos sobre o restante da economia brasileira. Por quê? Os exportadores, os barões de café vendiam café cada vez com preço melhor, havia um crescimento da lucratividade, né, das exportações de café, e também, com isso, uma parte desses lucros eram reinvestidos na economia brasileira, o que gerava o aumento da renda e o aumento do emprego. O contrário, por exemplo, a queda do preço internacional do café gerava impactos negativos sobre o restante da economia, diminuindo a lucratividade, e por essa diminuição da lucratividade, os lucros não eram reinvestidos e fazia com que tivesse uma queda da renda e do emprego. Então, cada vez mais, começava a se perceber a dependência do Brasil com o café. E aí muito começa a ser discutido sobre a industrialização brasileira. Não que não houvesse indústria no Brasil antes de 30. Um filme que eu indico para vocês assistirem é O Barão de Mauá, que conta a história de um grande empresário, que era gaúcho, e foi para o Rio de Janeiro com 6, 7 anos, que se torna um dos homens mais ricos do Brasil. Vale a pena assistir esse filme. E ele já defendia a industrialização brasileira numa época que o café só trazia riquezas, né, para os barões do café em especial. Então, mas o que vai acontecer? Vai ser a partir do governo Vargas, que a gente vai ver na próxima aula, que o café passa a ser como finalidade, objetivo da política macroeconômica. Bom, as ações do governo e a crise da economia agroexportadora, havia possibilidade de ação no governo em momentos de queda nos preços, ou seja, quando havia queda do preço do café, o governo, que a gente não pode esquecer, que a gente via na chamada política do café com leite, que era uma alternância entre presidente de São Paulo e Minas Gerais, com eleições não muito democráticas, porque uma parcela muito pequena da população votava, e o governo, como é que ele se defendia para tentar manter o preço do café, pelo menos a lucratividade dos barões do café? Por meio da desvalorização do câmbio, ou seja, o câmbio ficava cada vez mais desvalorizado, isso favorecia as exportações do café, e a chamada política de valorização do café, que era o quê? Era a compra pelo governo brasileiro de sacas de café. Esses mecanismos eram eficientes no curto prazo para proteger os barões do café, a economia e a cafeicultura, mas eles tinham efeitos negativos no longo prazo, eles escondiam, né, a crise que começava a surgir no café. A desvalorização cambial, a vantagem de tu adotar uma desvalorização cambial é que mantinha em moeda nacional a rentabilidade do setor cafeiro e do nível de emprego, mas gerava dois tipos de problemas. O primeiro, que é problemas entre aspas, porque a desvalorização do cambial escondia os sinais dados pelo mercado, uma tendência de superprodução. Por outro lado, a desvalorização favorecia a produção interna de produtos manufaturados que eram importados. E o segundo efeito negativo da desvalorização cambial é que encarecia todos os produtos importados dessa economia, fazendo com que houvesse o restante da sociedade perdesse porque ia pagar por produtos mais caros. Já a política de valorização do café consistia em reter parte na oferta dos estoques, ou seja, não vender esses para acontecer uma escassez de oferta e fazer com que o preço subisse. Essa política se assemelha muito à política de preços mínimos. O governo estabelece preço mínimo na safra, a partir das quais ele adquire estoques de produtos, né?
e estoques reguladores, onde ele estoca a safra para vender os estoques naquele período de entre safra e também evitando aumentos excessivos no preço no café, né, entre safra. Então, na verdade, preços mínimos, né, para comprar o café e também mudanças, né, venda de estoque, compra de estoque para fazer com que diminuísse a oscilação, né, do preço do café. Os problemas com a estocagem de café é que, a partir do momento que o governo traz a expectativa que nos anos seguintes vai haver uma reversão de café, reversão da oferta de café, e essa reversão se mostra cada vez mais difícil, os produtores de café que percebem que o governo está garantindo a compra, o que eles vão fazer? Em vez de eles diminuírem a produção de café, eles vão aumentar a produção de café, porque o governo está dando garantia que vai comprar. Então, essa política ela acentua a tendência à superprodução e faz com que outros países também que vão ser afetados porque o preço do café vai subir, porque o Brasil está influenciando artificialmente essa elevação, vão ser incentivados também a plantar. E aí a gente vai ter uma superprodução de café. Então, essa superprodução de café, que havia uma tendência já no século XIX, aliado com a crise de 29, chega um momento de ruptura, e mudança política também, porque sai a oligarquia do café e ascende uma outra oligarquia liderada pelo Getúlio Vargas, acaba tendo uma ruptura nesse modelo agroexportador. Então, com a manutenção da rentabilidade da economia cafeeira, os recursos convergem para essa atividade, levando a superprodução. Em 30, então, a produção nacional era enorme e a economia mundial entrou numa das maiores crises, né, da sua história, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Isso trouxe duas consequências. Primeiro, os preços vão despencar e segundo, o governo vai passar a queimar parte desses estoques para manter o preço, para tentar impedir a queda desse preço. Então, a fragilização do modelo agroexportador traz à tona a necessidade da industrialização. Então, a industrialização, embora tenha início antes de 30, vai ser a partir de 30, vai ser a partir do governo Vargas, que ela vai ser objeto de política econômica. Antes de 30, a indústria ela vai surgir pelas franjas da economia cafeeira. A literatura ela traz duas correntes que tentam explicar o surgimento da indústria no Brasil. A primeira corrente é chamada teoria dos choques adversos. Significa que o quê? Vai ser em momentos de dificuldade de exportação de café que o governo vai desvalorizar o câmbio e essa desvalorização do câmbio vai favorecer a produção nacional porque os importados vão ficar cada vez mais caros. Essa primeira explicação se chama teoria dos choques adversos. A segunda explicação diz o seguinte, que a industrialização ela vai surgir, vai ser induzida pelo crescimento das exportações. Com o crescimento das exportações, com o aumento da lucratividade, uma parte dessas divisas, desse dinheiro que vai ser proveniente das exportações, ele vai servir também para importação de máquinas e equipamentos que vão servir para produzir outros bens. Então, para resumir, qual das duas? Façam agora um modelo mental, imaginem qual dessas duas situações é a teoria pelo choque adversos e a crescimento induzido pelas exportações. Tentem olhar agora e tentem imaginar qual das duas. A primeira, né, a roxa, ou a segunda, que é um verde, quase um azul, né, um verde azulado. Qual das duas é a teoria do choque adversos? Bom, a resposta é que a primeira vai ser o quê? A teoria do crescimento da industrialização induzida pelo crescimento das exportações. Em fases de expansão do setor exportador, vai aumentar divisas, ou seja, dólar, libra na época, que isso vai servir para aumentar o investimento industrial pela importação de máquinas e equipamentos que vão servir para produzir outros bens. A segunda, que é a teoria dos choques adversos, diz que as crises do setor exportador
faz com que tenha uma dificuldade de importar bens de consumo, e essa dificuldade de importar bens de consumo vai servir para incentivar a produção nacional. Então vai fazer com que tenha uma expansão da capacidade instalada e aumento da produção nacional. Ou seja, vai haver uma substituição de importações, que é um pouco o que a gente vai ver na aula que vem. Então, a origem do capital industrial é um vazamento do capital cafeeiro, ou seja, cada vez mais barões de café que aos poucos vão mudando para a indústria, os seus filhos que não querem continuar o negócio do café, que viajaram, estudaram a Europa e viram a industrialização europeia e resolvem querer abrir uma indústria no Brasil, enfim, né? E também, de acordo, só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Censo Industrial de 1920, havia produtos alimentícios e bebidas que respondiam por mais de 60% do valor da produção industrial no Brasil. Tá? E essa industrialização ela só vai aumentar especialmente no governo Vargas. Então, esse gráfico mostra a estrutura industrial brasileira em 1919, mostrando, então, que já havia indústria no Brasil antes de 30, mas vai ser a partir de 30 que ela vai se tornar objeto de política econômica. E aí a gente já deixa o link para a nossa próxima